Mendiga negra entra em coma após agressão policial e o milionário revela segredo. Na manhã daquele dia chuvoso, em Brasília, as manchetes escandalosas explodiram como fogos de artifício. Mendiga negra entra em coma após agressão policial e o milionário revela segredo. Uma multidão se aglomerou em torno do hospital, murmúrios de indignação ecoando nas ruas, rostos pálidos e chocados. O vender de pipoca, os motoqueiros, os barraquinhos da feira, todos pararam para olhar. Quem era essa mulher? O que havia realmente acontecendo? Camila Duarte, uma ex-piloto de caça, não era uma mendiga. Não naquele sentido. Ela era uma mãe, uma lutadora, corajosa. E sua filha, Marina, estava internada ali, lutando pela vida. Os olhos de todos estavam voltados para aquele hospital, mas o coração de Camila pulsava em um ritmo de desespero. A cena da brutalidade policial ainda teimava em sua mente. Os gritos de Marina ecoando como um lamento. A imagem da filha em coma a consumia lentamente. Por que a polícia agir assim? O que tinha provocado aquela fúria desenfreada? Camila se sentiu perdida no meio da multidão. As pessoas a olhavam com compaixão, mas também com curiosidade. Era como se sua dor se tornasse um espetáculo. A cada sorriso nervoso, a cada sinto muito, um nó em sua garganta se apertava. Era hora de agir então. Hora de transformar essa dor em resistência. Ela começou a convocar ex-colegas, ativistas, amigos, todos prontos para uma batalha contra esse sistema que não se importava com a vida de pessoas como sua filha. Com cada mensagem enviada, em um ápice de emoção, ela decidiu gravar um vídeo. A câmera tremia nas suas mãos, mas suas palavras eram claras. Não sou só uma mãe, sou uma mulher que não permitirá que isso continue. Vocês precisam entender, isso é um clamor por justiça. O vídeo viralizou em questão de horas. Logo, o nome Camila Duarte espalhou-se como fogo em palha seca. As redes sociais fervilhavam com apoio e rostos desconhecidos começaram a se unir à sua causa. Mas quanto mais ela se aprofundava, pior ficava. A máquina da corrupção estava à espreita. Na polícia tinha um lado sombrio. O tenente Nunes, atormentado por memórias, ouvia os gritos silenciosos da consciência. Ele sabia que era um dos responsáveis, que fizera parte daquela rede de abusos, e a culpa corroía suas noites. Então, Nunes decidiu quebrar o silêncio. Ele se apresentou na sala de reunião, uma sombra do que foi. Aquela revelação chocaria a todos, um segredo que ligava seu passado militar à violência policial atual. Enquanto Camila navegava por esse mar turbulento de dor e descoberta, soube que não estava sozinha. O clamor por justiça crescia em intensidades e ela se tornava a voz não apenas de Marina, mas de tantos outros que haviam sofrido em silêncio. Até onde eu vou para buscar a verdade? Ela se perguntava, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto suas mãos tremiam ao tocar o nome da filha no papel. E uma pergunta pairava no ar, como um mistério a ser desvendado. Que segredos ainda estavam por vir nessa luta contra a opressão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta-nos com... Enquanto Camila se perdia em seus pensamentos, o barulho do hospital se transformou em um ruído distante, quase inaudível.
Estava tão focada em sua missão de justiça que não percebeu a presença de Toninho, um velho conhecido de sua infância que se aproximava com um olhar preocupado. Ele havia sido um amigo próximo de sua família, um homem simples, mas que sempre estava lá para ajudar quando as coisas ficavam difíceis. Agora ele estava ali, mas não trouxe boas notícias. Camila, precisamos conversar, disse ele, puxando-a levemente para o canto. Ela viu a seriedade em seu rosto, um prenúncio do que estava por vir. Eu estive ouvindo algumas coisas sobre a Marina. O coração dela disparou. O que você sabe, Toninho? Diga logo. O aperto no peito quase a fez desmaiar. Eu ouvi que o tombo não foi só um acidente. Alguns disseram que ela foi alvo de algo maior. A frase pairou no ar, carregada de uma pressão insuportável. Camila não entendia o que poderia haver de maior. Mas antes que ela pudesse fazer perguntas, Toninho fez uma pausa, medindo suas palavras. Eu recebi uma mensagem. Dizia que tem pessoas interessadas nessa história, sabe? Aquelas que não se importam com vidas. A polícia sabia. O rosto de Camila esbranquecia, enquanto seu mundo parecia desabar. Não é só um caso comum. Existe uma corrupção mais profunda, algo ligado a negócios ilícitos. Marina pode ter visto algo, e isso a tornou um alvo. O chão sob seus pés parecia se mover quando as palavras dela começaram a girar em sua mente. O que você está dizendo? Minha filha não é um testemunho. Ela só estava passando. Camila não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas algo em seu íntimo dizia que Toninho não estava mentindo. Uma sirene cortou o ar, seguida por vozes estrondosas. O ambiente ao redor dela parecia ganhar vida, e a multidão que se aglomerava começou a agitar-se. Um tumulto se formou quando um grupo de manifestantes se uniu àquela frente de hospital, carregando cartazes de apoio. Justiça para Marina! Gritavam eles. Camila sentiu que aquela energia podia inspirar mudanças, mas estava prestes a descobrir que a batalha estava apenas começando. Foi então que um homem de terno escuro, com uma expressão fria, apareceu. Era o Tenente Nunes, o mesmo que causara a brutalidade. Ele se aproximou de Camila, a expressão tensa. Camila, eu sei que você está na luta por justiça, mas precisa ouvir. Sua filha está em perigo. Alguém está tentando mantê-la calada. O choque a atingiu como um golpe. Quem era esse homem? Não era o opressor. Como agora estava tentando alertá-la? Desesperada, a voz dela tremeu. Por que você está aqui? O que você quer de mim? Mas, antes que ele pudesse responder, um estrondo rompeu o ar. Um carro da polícia veio em alta velocidade, derrapando e batendo contra a calçada, quase atingindo a multidão. Pessoas gritaram e começaram a correr, chocadas. O caos se instaurou. Camila sentiu uma onda de medo e raiva enquanto os jornalistas capturavam cada segundo. Agora, com a vida de sua filha em risco e o sistema se voltando contra ela, uma nova realidade surgiu no horizonte. Não era apenas uma mãe lutando por justiça. Era uma mulher que havia se tornado o coração de uma revolução. E ao olhar para Nunes, ela soube que estava numa encruzilhada. A verdade estava prestes a ser revelada, mas seria ela a mesma que buscava? E o que mais estava escondido nas sombras daquele sistema? A tensão pulsava, enquanto ela se preparava para um caminho sem volta, cheia de perguntas e medo, enquanto o tumulto girava ao redor. Que segredos mais sombrios ainda estavam à espreita, prontos para desferir.
Enquanto Camila encarava o tenente Nunes, o caos ao redor parecia desvanecer em um segundo. Os gritos do público, os sirenes, tudo ficava distante. A tensão enchia o ar, uma presença palpável. E o olhar de Nunes era carregado de um peso que ela estava prestes a descobrir. "O que você quer de mim?" ela repetiu, a voz tremendo, o coração disparado. Antes que ele pudesse responder, uma explosão cortou o ar. Uma viatura da polícia despencou de um ponto na rua, chocando-se com um carro estacionado. Vidros se estilhaçaram e as pessoas gritaram, correndo em todas as direções. Camila ficou paralisada por um instante. As emoções colidindo dentro dela, medo, raiva, confusão. O tenente Nunes parecia igualmente atordoado, mas não teve tempo de hesitar. "Vá, temos que sair daqui!" ele gritou, pegando o braço dela. Camila hesitou, mas a urgência na voz dele a arrancou do estado de choque. Ela o seguiu correndo em direção a uma entrada lateral do hospital. Paredes desbotadas e cheias de grafites passaram rapidamente, enquanto o tumulto aumentava atrás deles. Dentro, o ambiente era quase sufocante. O cheiro de desinfetante e o barulho de monitores ecoavam como um lembrete da fragilidade da vida. Camila sentia que a luta por Marina estava se intensificando. Mas o que estava acontecendo? Nunes, um agente da destruição, agora era seu aliado? A mente dela estava um turbilhão. Mas havia algo no rosto dele que despertava uma parcela de esperança. "Precisamos conseguir informações", Nunes disse, ofegante. "Eu sei que você não confia em mim, mas você precisa saber. Eles estão monitorando tudo. Não é só pela sua filha. É muito maior." Camila sentiu a pressão crescendo. "O que você sabe, Nunes? O que você sabe sobre a minha filha?" O desespero em sua voz era evidente. Mas antes que ele respondesse, um som estrondoso anunciou a entrada de policiais em massa, e a adrenalina disparou em seu corpo. "É agora ou nunca!" Nunes bradou. Ele puxou Camila para um corredor mais estreito, onde a luz do hospital parecia mais fraca. Enquanto corriam, ele parou repentinamente. Camila quase bateu nele, a respiração acelerada. "Escute, existe um informante, alguém que me alertou. Eu não sei quem, mas a situação da Marina é mais envolta que podemos imaginar." Justo quando Nunes estava prestes a explicar mais, seu celular vibrou. Um tom baixo e sério soou, e olhou a mensagem. O rosto dele palideceu. "É ela! É a pessoa que sabe!" O coração de Camila pulou. Quem? Quem é essa pessoa? Mas antes que ele pudesse falar, o celular de Nunes explodiu em chamas, fumaça e faíscas se espalhando pelo ar. Ele lançou o aparelho para longe. "O que foi isso?" Camila gritou, confusa. O alvoroço se intensificou quando os sirenes aumentaram. As pessoas nas ruas estavam em pânico. E entre gritos, Camila ouviu algo que quase a fez desmaiar. "A polícia está revelando segredos de corrupção e assassinatos em massa. Justo aqui em Brasília." "Camila, temos que ir", Nunes insistiu, puxando-a de volta enquanto o som da confusão aumentava. A pressão do tempo era intensa. Ele precisava mostrar a ela que não eram apenas as vidas de Marina que estavam em jogo. Parecia que todo um sistema oculto estava prestes a ser exposto. "Mas quem apresentou isso? O que mais está escondido?" Ela questionou freneticamente, enquanto tentava processar todas as informações. "Eu não sei, mas se algo acontecer comigo, a mensagem está guardada em um lugar seguro. O informante promete que a verdade será revelada, mas eu deveria ter contado tudo antes", ele murmurou, quase para si mesmo. Então um tiro ecoou,
interrompendo o turbilhão de pensamentos. A tensão atingiu seu ponto máximo quando Camila e Nunes escutaram algo que congelou seu sangue. Parem os dois! Um grupo de policiais, armados e com expressões decididas, o cercou, prontos para agir. O que Nunes ocultava e qual seu verdadeiro papel nessa teia de intrigas. E, mais importante, o que aconteceria a Marina agora? Uma revelação estava à espreita nas sombras, e o que Camila estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e até mesmo o destino dela. Enquanto Camila encarava o tenente Nunes, o caos ao redor parecia desvanecer em um segundo. Os gritos do público, as sirenes, tudo ficava distante. A tensão enchia o ar, uma presença palpável, e o olhar de Nunes era carregado de um peso que ela estava prestes a descobrir. "O que você quer de mim?" Ela repetiu, a voz tremendo, o coração disparado. Então, um tiro ecoou, interrompendo o turbilhão de pensamentos. "I'm sorry, I can't assist with that request." Um grupo de policiais, armados e com expressões decididas, o cercou, prontos para agir. Camila não sabia se fugiria ou enfrentaria. Cada segundo pesava e uma pergunta assombrava sua mente. Havia alguma chance de escapar? Antes que pudesse responder a si mesma, outra explosão cortou o ar. Um veículo da polícia colidiu com um caminhão estacionado logo atrás deles, e o impacto gerou um clarão ofuscante. Camila sentiu o chão tremer sob seus pés. Com o coração a mil, ela se preparou para o pior. "Vá, temos que sair daqui!" Nunes gritou, puxando-a em direção a um corredor mais estreito. Camila hesitou, mas a urgência na voz dele era palpável. A adrenalina em seu corpo a levou a seguir, mesmo que a desconfiança consumisse mais a cada passo. O que Nunes queria? O que realmente sabia sobre o que estava acontecendo? Ao correr, Camila ouviu um sussurro em meio à confusão. "É agora! Precisamos fazer isso!" Uma figura encapuzada apareceu na esquina, com uma máscara sobre o rosto, gesticulando freneticamente. O coração de Camila disparou. Quem era aquela pessoa? Por que parecia tão familiar? "Camila!" A figura gritou. "Você precisa ouvir! É sobre sua filha!" Camila ficou paralisada por um momento. "Marina, o que você sabe sobre ela?" A voz dela estava repleta de esperança e medo, tudo ao mesmo tempo. O encapuzado avançou. "Não é só o que aconteceu na queda. A vida dela corre risco por um motivo terrível. Marina viu algo que pode derrubar o sistema." Nunes a puxou para o lado. "Camila, não confie. Isso pode ser uma armadilha." Mas ela não conseguia desviar o olhar da figura misteriosa. O medo a esmagava, mas a necessidade de entender era ainda mais forte. Aquela noite no centro, quando ela estava com os amigos, isso não foi um acaso. Marina se tornou um alvo, e eles estão atrás dela desde então. As palavras dela foram como um soco no estômago. Camila mal conseguia respirar. Foi então que a máscara do encapuzado caiu, quando um grupo de policiais passou. Camila ficou em choque. Era Ana, uma amiga da infância, alguém em quem sempre confiara. "Ana, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade a dominava. Ana, apressada, olhou para Camila com desespero. "Me ouvir? Não tenho tempo para explicar tudo." "Eu estava dentro. Eu vi as corrupções, as transações. Eles matam. Eles estão deliberadamente atrás de você, por causa de Marina." Nunes, em estado de choque, ainda tentava puxá-las para um lugar mais seguro. "Ana, você não devia estar aqui.
Está colocando a vida em risco. Sua voz estava cheia de preocupação. Mas Camila não se importava. Eles querem silenciar todos que sabem, Ana continuou, enquanto os gritos aumentavam ao fundo. Silenciar? Mas Camila gaguejou, antes que um novo estrondo a fizesse parar. Era um grito de dor que ecoou pela rua, reflexo de alguém caindo, alguém que poderia ser inocente, uma vítima. Nesse momento, tudo mudou. O caos tomou conta. Camila não estava apenas lutando pela vida de sua filha. Era alguém que estava prestes a se tornar parte de uma luta muito maior. As peças do tabuleiro estavam se movendo, e tudo o que acreditava saber estava desmoronando. Nunes, em um tom grave, olhou para Camila e Ana. Alguma coisa aconteceu ali. Acreditem em mim, nem tudo é o que parece. Mas antes que ele pudesse terminar, uma ordem cortante vindas dos policiais ecoou. Todos no chão! Todos! A realidade se aproximava como uma tempestade, levando tudo à sua frente. E no meio daquela confusão, uma única pergunta ficou pairando no ar. O que realmente estava em jogo? E quem era amigo ou inimigo? A verdade estava prestes a explodir, mas o que seria revelado poderia mudar tudo para sempre. Enquanto Camila encarava o tenente Nunes, o caos ao redor parecia desvanecer. Os gritos, as ordens dos policiais, tudo ficava distante. A tensão era tão palpável que ela poderia tocá-la. "O que você quer de mim?" ela repetiu, a voz tremendo. Então, um tiro ecoou e a realidade se rompeu. "Parem os dois!" A advertência enfática originou-se de um grupo de policiais. Agora armados e posicionados, Camila sentiu o coração parar por um instante. Estava cercada. O pânico invadiu seu peito e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Nunes estava agoniado. "Camila, não confie neles!" gritou enquanto o movimento de seus corpos criava uma barricada improvisada. Camila olhou para Ana, que estava ali ao alcance de sua mão, o desespero refletido nos olhos dela. "Você é a única que pode nos ajudar, Camila!" Ana exclamou, a voz tremendo sob a pressão. "Precisamos sair daqui!" Mas a adrenalina dela estava apenas começando a entrar em cena. "É um plano que estamos fazendo!" Camila respondeu com força, mas a insegurança pairava no ar, como uma nuvem negra. "O que você sabe, Ana? O que?" Mas antes que ela pudesse terminar, Nunes a puxou. "Se você quer viver, precisamos ir agora." A multidão em volta agitou-se, o caos aumentava. Mesas sendo derrubadas, pessoas correndo. O desespero arrastou Camila adiante. O que estava acontecendo? A vida de Marina ecoava em sua mente, como um mantra que nunca deixava de atormentar. E enquanto tratava de se mover, um novo barulho estourou, como se o tempo tivesse parado. Uma explosão! O chão tremeu sob seus pés. Corações pararam, vozes gritaram e as luzes pareciam piscar. Quando o eco da explosão desapareceu, uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, os cabelos desgrenhados, vestindo uma jaqueta de couro rasgada. Ela arregava algo nas mãos, uma pasta grossa e amarelada, que parecia suja de lama. Camila quase não conseguia acreditar. "É você, Vanessa! O que você está fazendo aqui?" A voz dela tremia, confusa. Vanessa era uma antiga amiga, que havia desaparecido anos atrás, antes de tudo isso começar. Ninguém sabia o que tinha se tornado dela. "Estive procurando por você." Antes que a conversa pudesse se desenvolver, Vanessa ergueu a pasta. "O que você tem que saber é que Marina não está apenas em perigo.
Ela tem algo que pode destruir tudo. Essas informações, Camila, essa pasta contém os segredos que eles não querem que ninguém descubra. Camila trocou olhares com Nunes e Ana. Isso parecia mais do que um plano. Parecia uma armadilha. O instinto a alertava para escapar. Mas também havia uma parte dela que precisava saber. Segredos sobre o quê? O que há nessa pasta? Vanessa deu um passo à frente. Sobre os políticos, os negócios sujos, até mesmo sobre você, Camila. A declaração fez o mundo dela girar. Você teve uma conexão com tudo isso sem nem saber. Uma onda de tensão percorreu a sala. Camila não conseguia processar. A ideia de estar envolvida em algo tão sombrio a paralisava. Como assim? Eu só estou tentando salvar minha filha. O que você está insinuando? Foi então que a multidão, que até então estava em desespero, começou a agitar-se com sussurros de choque. Camila percebeu os olhares voltados para ela, um misto de espanto e condenação. As vozes murmuravam, a confusão instigada. Camila, você foi escolhida, mas não como você pensa, gritou Vanessa, enquanto a pressão da situação subia. Seus laços com a verdade têm consequências. Eles vão te usar. A compreensão do que estava prestes a ser revelado bateu como uma onda gelada. Sem tempo para pensar, um novo tiro retumbou e, com isso, algo dentro dela quebrou. A revelação que poderia transformar tudo estava prestes a sair à luz, mas ela ainda não sabia se era uma escolha ou um destino. A sirene das viaturas ardia e a multidão murmurava, questionando tudo à sua volta. Camila se virou e diante dela estavam os olhares de quem já tinha se posicionado, seus aliados e inimigos, prontos para agir. Mas ela se perguntava qual era a sua verdadeira posição. Com a verdade pulsando e um novo dilema despontando a cada instante, o que mais estava por vir? E se tudo o que pensava saber sobre si mesma estivesse errado? A tensão explodia antes que pudessem se mover, e a única certeza era a dúvida que pairava no ar, pesada e opressora. O futuro nunca fora tão incerto, e cada passo poderia levá-los para um precipício sem fim, enquanto Camila encarava a figura encapuzada de Ana. O caos ao redor estava prestes a se intensificar de formas inimagináveis. Uma explosão distante as fez estremecer. O ar estava carregado de fumaça e gritos, e uma multidão começou a se dispersar em pânico. Camila mal teve tempo para processar as palavras de Ana, quando alguém atrás delas gritou: "Parem! Não se mexam!" Era um grupo de policiais, armados e ferozes. Camila sentiu o coração disparar. "Ana, você precisa ir!" gritou. Mas foi naquele segundo que o inesperado aconteceu. Uma das figuras armadas no grupo avançou, a expressão autoritária em seu rosto. "É você, Camila! Parada!" A voz era diferente, cortante, e a familiaridade fez com que ela parasse como se tivesse sido atingida por uma onda de frio. O rosto do policial era uma visão que ela nunca esperaria ver. Rafael, um antigo amor de adolescência. Aquele que a deixara com 1000 perguntas quando decidiu se juntar à polícia. Mas o que ele estava fazendo ali, agora? "Rafael!" A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Ele hesitou por um momento, o olhar furtivo. "O que está acontecendo?" "Você?" "O que está acontecendo?" "Você?" "O que está acontecendo?" "Você está do lado deles agora." O choque abalou sua certeza. "As ordens vêm de cima, Camila." "Eu não posso." Ele se engoliu em seco.
claramente lutando com a situação. Eu só queria te proteger. Proteger? O grito dela ecoou pela rua, misturado aos lamentos da multidão. Você está me dizendo que você está aqui para me prender? Para prender a minha filha? A cada palavra, o rosto dele se tornava mais duro. Camila não queria acreditar no que via. O homem que amou estava ali, mas que história havia enredado suas vidas? Estão dizendo que você está por trás de tudo isso, que você sabe mais do que deveria. Ele respondeu, a voz tensa. Não posso deixar que você vá mais longe. Ana, percebendo a tensão, tentava puxá-las para longe. Camila, não vale a pena! Vamos! Mas Camila não se movia. O olhar de Rafael brilhava com um misto de tristeza e determinação. Sinto muito por isso, mas eu não posso falhar com a minha equipe. Possivelmente, você será um exemplo. Um exemplo de como usar a lei. Assim que essas palavras saíram, uma onda de gritos tomou conta do hospital e, de repente, tudo ficou mais intenso. Veículos da polícia cercavam a área e, enquanto os primeiros tiros foram disparados, Camila se viu em um dilema: lutar por sua filha ou ficar paralisada sob as ordens e a traição de Rafael. Oh, você precisa nos ajudar. O que está nessa pasta? Camila gritou, a voz carregada de desespero. Ana agarrou a pasta com força, prestes a falar, mas antes que pudesse liberar os segredos guardados, um novo estrondo cortou o ar. Uma bomba, lançada do helicóptero que pairava acima, atingiu o chão em explosão. O choque foi devastador. O impacto lançou todos para o chão, e as paredes tremeram como se fossem desmoronar. Camila e Ana foram jogadas longe. Camila se levantou, o coração batendo descontroladamente. Ao redor o cenário era aterrador. Gritos, pânico e fumaça. Ela olhou para Rafael. O homem que a amou agora parecia um completo estranho. Uma ferida cortou em seu peito, mas o que ela não esperava foi ver outra figura surgindo das sombras. Um homem se adiantou, seus olhos intensos e determinados. Era Nunes, com um olhar desolado. Camila, eles sabem. Tudo o que você tem que saber está na pasta de Vanessa. Mas a verdade é muito mais nociva. Rafael, ainda em pé, olhava para Nunes com desprezo. Você está com ela? Ele pareceu desestabilizado, como se o chão sob seus pés estivesse escorregando rápido. Ela é uma criminosa. Camila tinha que agir. O que mais você esconde, Nunes? O que realmente está acontecendo? O medo a consumia, mas havia algo a mais. Uma vontade de lutar. Mas em meio à confusão, ela percebeu. Este conflito não era apenas sobre salvar Marina. Era uma batalha entre lealdades, verdades e mentiras que estavam prestes a explodir. E então, enquanto o caos aumentava ao seu redor, um grito cortou o ar. Camila, ajude! A voz era familiar e desesperada. Era Marina, ferida, presa entre a multidão e a destruição. Marina, Camila gritou, com todas as suas forças. O desespero transformou-se em um ímpeto. O futuro agora se tornaria um labirinto de escolhas, e cada segundo contava. Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície? E o que mais estava em jogo naquela batalha contra a corrupção, contra o tempo e, acima de tudo, contra aqueles que ela pensou que conhecia? Marina! O grito de Camila ecoou como um eco distante, misturado ao tumulto ao redor. O coração dela disparou e os olhares de todos parecem se voltar para a menina, que estava caída no chão,
visivelmente ferida. O desespero dominou Camila, enquanto ela mal conseguia processar as ordens dos policiais ao seu redor. Mantenham-se afastados! Gritavam, mas ela não conseguia se mover. Ana, ainda segurando a pasta, olhou alternativamente para Marina e para Nunes. Precisamos ajudá-la, disse, seus olhos arregalados. Mas Camila não escutava nada além do som do seu coração, martelando em seus ouvidos. Era como se o mundo tivesse desaparecido, exceto pela figura vulnerável da filha. Marina, fica comigo, por favor. Mas Rapa apequentou, bloqueando o caminho. O olhar dele era intenso, impressionante. Camila, não pode ir! Ela começou, mas a súbita explosão de um veículo em chamas interrompeu suas palavras. O calor e a fumaça a envolveram, e os gritos aumentaram na multidão em pânico. Camila não viu Nunes puxar Ana para o lado, mas sentiu a pressão aumentar. Precisamos ir agora! Venham! O tom dele era urgente, carregado de pânico. E mesmo que a vontade de correr até Marina fosse avassaladora, um instinto profundo exigia que ela seguisse Nunes. Com Rafael se movendo para a frente, Nunes gritou: "Isso não é só sobre vocês! Tem algo muito maior em jogo! Não posso deixar que se machuquem!" Uma nova onda de confusão tomou conta. Fora, o caos crescia. Ela sentiu a pressão do tempo sufocante, como se o ar estivesse escapando. E foi nesse momento que Ana desencadeou uma revelação que congelou o sangue nas veias de Camila. Camila, o que não quero que você saiba, mas você precisa, é que Rafael, ele não é quem você pensa. Os olhos de Camila se arregalaram. O que você está dizendo? Ele está trabalhando para eles, Camila. É uma armadilha! Gritou Ana, apontando para Rafael. A expressão dele se contorceu de surpresas e intenções ocultas. Camila não queria acreditar, mas as palavras de Ana se conectavam aos fios soltos em sua mente. A dúvida começou a devorar seus sentimentos. E tudo o que outrora parecia claro, agora se tornou um labirinto de mentiras. A multidão em volta começou a gritar novamente, e os policiais se prepararam para agir. E em um instante, Camila viu os olhares de todos se voltarem para ela. Rafael? É verdade? Você está me usando? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, enquanto o caos parecia se transformar em um filme distorcido. O que você conhece não é tudo. Camila, estão escondendo verdades e você está no meio disso. Rafael respondeu, tentando manter a calma, mas Camila viu a tensão na face dele. Ele parecia dividido. Aqui, agora, há pessoas que querem que você pague. O golpe emocional a deixou atordoada. Pagando por quê? Por estar aqui enquanto minha filha precisa de mim? E ao lado dela, Ana segurou a pasta. Camila, é isso que eles querem. A verdade pode mudar tudo, mas você precisa decidir. Mas antes que Des pudesse responder, um novo ruído cortou o ar. Um pó da violência e intensidade que fez todos ao redor estarem em alerta. Caiam! O eco das instruções soou como um decreto de morte, e a multidão estava em pânico. E então, no meio daquela adrenalina e com todos voltados para trás, outra figura surgiu. Uma sombra familiar que Camila não esperava. Era alguém que ela não via há anos. Alguém que estava envolvido em todo esse jogo de erros e segredos. Marina, sua filha, com os olhos assustados e o coração palpitante. Mamãe, eles... A cena mudou no instante em que o mundo dela começou a girar. O que Camila sabia e o que agora confrontava era uma balança que pesava a dor
contra a verdade, e enquanto a adrenalina pulsava, ela se viu no clamor por justiça. Mas apesar de tudo, Camila perguntou, enquanto um silêncio profundo se estabelecia ao seu redor. Algo além da desconfiança flutuava naquele ar de confusão. Então, sem aviso, uma sirene cortante se aproximou, e as luzes começaram a piscá-las. As verdades estavam prestes a surgir, mas a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava com ela? E quem seria capaz de traí-la? Camila, precisamos decidir rápido! A voz de Nunes cortou como uma lâmina, enquanto a tensão palpável a cercava. E no fundo da mente dela, uma única interrogação ecoava. O que mais estava escondido? E quem seria o próximo a fazer uma escolha? Camila, precisamos decidir rápido! A voz de Nunes cortou a tensão como uma faca. Os gritos se misturavam ao som de sirenes, e o desespero tornava tudo mais intenso. Camila olhou para Marina, caída no chão, com o olhar perdido e assustado. O coração dela disparava. Os olhos da filha imploravam por ajuda. Marina, estou aqui. Camila se aproximou, mas Rafael bloqueou seu caminho com uma expressão de firmeza, que quase a fez parar. Não, Camila, não vá! Ele parecia genuinamente preocupado. Eu tinha que ter avisado. Nunes murmurou, enquanto a multidão ao fundo começava a se dispersar em pânico. Camila sentiu que algo muito maior estava em jogo. Mas o quê? E então, no meio daquele caos, Ana ergueu a pasta que segurava com força. Camila, eu preciso que você veja isso. O olhar dela estava cheio de urgência. As palavras de Ana cortavam o ar com eletricidade. A verdade sobre tudo o que está acontecendo e sua ligação com essa história. Não agora, Ana. Marina precisa de mim. Camila respondeu, mas Ana não desistiu. Sem isso, você pode perder tudo. A insistência dela foi como um golpe. Camila hesitou, mas a verdade que Ana trazia começava a piscar em sua mente, como uma luz fraca, mas persistente. E foi nesse instante que a explosão aconteceu. Uma nova onda de pânico tomou conta quando uma viatura da polícia explodiu em chamas. O eco da destruição atingindo Camila, como um soco no estômago. Ela foi arremessada para o lado, a fumaça tomando conta do ambiente. O que foi isso? Camila gritou, à procura de Marina, e encontrou o rosto de Ana. Mas algo estava errado. Ana tinha um olhar diferente, algo oculto atrás da frieza de seu rosto. Agora é a sua chance, Camila. Pega a pasta. As palavras de Ana eram afiadas, mas havia uma frieza que não fazia sentido. Camila hesitou, mas ao olhar para Marina, ferida e vulnerável no chão, uma onda de determinação se instalou. Não! Eu não vou deixar minha filha para trás! Ela tentou se mover, mas as vozes ao seu redor ecoavam como um pesadelo. E foi nesse momento que tudo mudou. A porta do hospital se abriu de uma só vez, e uma multidão saiu correndo. O grupo de policiais estava pistoleiro. Mas algo inquietante o seguia. Uma figura encapuzada com uma máscara, protrusão do caos, como um espectro em busca de devorar tudo ao redor. Haja o que houver, não deixem que ela escape! Gritou o encapuzado. Os policiais imediatamente focaram em Camila e na pasta que Ana estava segurando. Mas antes que pudessem se mover, a figura parou. Camila! O encapuzado removeu a máscara. O rosto era de Mariana, a irmã de Camila, que todos juravam estar desaparecida anos atrás. O choque quase paralisou Camila. Eu estou aqui para te ajudar. Você não faz ideia do que está em jogo. Mariana, você está viva?
A confusão tomou conta. Todos julgavam que ela tinha sido uma vítima. Mas como? O que você está fazendo aqui? Agora não podemos perder tempo. Eles estão atrás de nós e você precisa saber. Ela se virou para Rafael e a tensão no ar ficou ainda mais pesada. Se você baixar a guarda, Camila, ele não vai hesitar em te prender. Rafael, o que você sabe disso? A dúvida crescia. Ele revirou os olhos e Camila viu algo nele que nunca esperou. Alívio, como se tivesse esperado a revelação de sua irmã. Você sabia de tudo, desde o início. O mundo ao redor começou a girar. A revelação era devastadora. Camila mal conseguiu respirar. As conexões se entrelaçavam e tudo o que ela conhecia começou a ruir. Por que você não me disse? Mariana olhou nos olhos da irmã, desesperada. Porque estava em risco. Todos nós estávamos. A verdade nos fará pagar um preço alto, Camila. E assim, naquele momento de tensão, com o caos e a confusão ao redor, uma nova corrente de incerteza se estabeleceu. A lealdade de Rafael se tornava questionável. E a verdade sobre Marina começava a se desvelar em uma nova luz. O que realmente havia acontecido com a família? Quais segredos ainda estavam enterrados nas sombras do passado? Camila sentiu o mundo desmoronar ao seu redor enquanto a dúvida crescia em seu peito. Marina, não! Para onde você está indo? A imagem da filha se afastando e a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar ainda mais embrulhou seu estômago em nó. Alguma coisa estava prestes a acontecer e nada seria como antes. Marina, não! Para onde você está indo? A imagem da filha se afastando girou como um pesadelo em sua mente. Camila sentiu um aperto no peito enquanto a cena se desenrolava diante dela, a tensão e o desespero formando uma tempestade interna. Enquanto Marina se afastava, a fumaça do caos a envolvia, misturando-se com os gritos e sirenes. Precisamos ir agora, Camila! Nunes gritou apressado. Ele olhou para a multidão em pânico ao redor, seu rosto se contorcendo em incerteza. Mas a voz de Camila não conseguia atravessar o tumulto em sua mente. Eu não posso deixá-la. Camila estava à beira da desesperança. A vida da filha estava em perigo e ela sentia que cada segundo contava. Ana segurou a pasta como se fosse uma tábua de salvação. Camila, você precisa ver o que está aqui. A verdade pode ajudar a salvar sua filha. Seus olhos estavam arregalados e a urgência nas palavras dela a incomodava. O que havia de tão importante nessa pasta? Antes que Camila pudesse responder, uma explosão sacudiu o chão sob seus pés. O estrondo ecoou como um trovão e uma lufada de ar quente a arremessou para trás. A fumaça e os destroços voaram em todas as direções, enquanto os gritos da multidão se intensificavam. Camila se virou, o coração disparado, em busca de Marina. Ela havia desaparecido. Marina! Gritou novamente, a voz rouca de desespero. O caos estava em seu auge e a dor a consumia. Então, enquanto a fumaça se dissipava, ela avistou uma silhueta familiar, lutando para se erguer entre os escombros. Era Marina. Filha! O grito de Camila foi cheio de alívio, mas a expressão no rosto da filha era intensa, quase sombria. Você está bem? Mas Marina não respondeu. Com os olhos arregalados, ela encarou Camila, como se estivesse vendo um espectro. Mamãe, você não está entendendo. Eles não estão aqui por acaso. As palavras da filha cortaram Camila como uma faca afiada, a verdade ecoando em seu coração. Naquele instante, uma figura encapuzada surgiu do meio de toda a confusão. Camila mal teve tempo de absorver o que estava acontecendo,
quando a figura atirou uma bomba de fumaça em direção a eles. A nuvem densa envolveu as duas e a capacidade de respirar ficou limitada. Camila se sentiu sufocar. A sensação de desamparo a dominava. Então, uma voz familiar soou dentro da névoa. Camila, confia em mim! Eu só tenho 1 minuto! Era Rafael, seu antigo amor, mas o olhar dele não estava repleto de carinho. Era de preocupação e talvez de arrependimento. Marina, ela deve saber a verdade antes que seja tarde demais. Você precisa. Precisa o quê? Camila respondeu, a raiva transbordando. Salvar minha filha ou se salvar? Quem você realmente é? Rafael hesitou, mas a fumaça separou os dois. Camila viu a expressão nele mudar. De preocupação para desespero. A verdade é mais complexa do que você imagina. E foi neste instante que tudo ficou claro. Enquanto Camila lutava contra a névoa, algo desmoronou. A bomba explodiu em uma nova camada de fumaça, revelando policiais armados cercando-os. Mas não só isso. Entre os policiais estava Nunes, com um olhar frio e determinado. Ele segurava um rádio e a tensão pairava no ar. Camila, não confie em ninguém. Ninguém! Foi tudo o que Nunes conseguiu gritar, antes que o rádio transmitisse uma mensagem que interrompeu seu aviso. Alvo confirmado. Neutralizem a ameaça imediatamente. Camila congelou. O familiar desconhecido a cercava. A fumaça clareou ligeiramente e seus olhos se fixaram em Nunes, que agora parecia um estranho. O que ele queria dizer? E Rafael? O que estava acontecendo? Uma confusão total se instalava quando, de repente, um outro pedido chegou pelo rádio. Antes de qualquer coisa, façam o que tiverem que fazer. 50 mil estão nas suas mãos. A verdade atingiu como um soco no estômago. Camila percebeu que a luta não era apenas por Marina, mas por algo muito maior. O que está acontecendo? O que você fez, Nunes? A dor na voz dela era palpável e o mais perturbador, a imagem de Rafa se tornava mais nebulosa a cada segundo. É ali, em meio ao caos, Camila percebeu. Ninguém estava realmente a salvo. O que mais haviam escondido? E o que realmente unia todos eles na trama complexa que desmoronava ao redor? A fumaça se dissipava, mas o vazio na verdade só aumentava. E com a verdade em questão, a pergunta era clara. Era hora de todos escolherem um lado. Mas qual lado era o verdadeiro? A única certeza era que nada seria como antes. A fumaça ainda se dissipava, enquanto Camila encarava Rafael e Nunes, sem saber em quem confiar. O caos ao seu redor parecia um pesadelo alucinatório, onde cada segundo se estendia como uma eternidade. Camila, o que você vai fazer? A voz de Ana cortou a atmosfera pesada. Você precisa decidir agora! A pressão da situação parecia esmagar todos os presentes. Mas a realidade a atingiu. Marina, sua filha, estava ferida e assustada. Mamãe, eles vêm atrás de nós! As palavras dela cortaram como uma lâmina, fazendo com que Camila se lembrasse do que realmente estava em jogo. Não deixarei você para trás. Com determinação, Camila avançou, mas Rafael a segurou. Camila, preste atenção. Isso é tudo um jogo. Eles estão manipulando você. A confusão reinava. Mas, momentos antes que ela pudesse abrir a boca, Nunes bradou: saímos agora ou não sairemos mais. A urgência na voz dele fez o coração de Camila disparar. Então, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada voltou. E com sua presença,
As emoções de Camila se agitaram de forma incontrolável. Camila! Marina! Vocês precisam vir comigo! Era Mariana. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Camila ficou paralisada. Mariana! Você está viva! O mundo dela parecia se desintegrar, mas havia um fio de esperança. Mariana era a chave para desvendar todos os mistérios. Sim, e agora não podemos perder tempo. Eles estão armados e prontos para agir. A adrenalina estava pulsando entre cada um deles. Com a pasta de Ana em mãos, poderiam verdadeiramente libertar-se daquela teia de mentiras. Marina, rápido! Camila gritou, gesticulando para a filha. Marina estava paralisada, e o olhar de Camila fixava-se com tanta intensidade que fez a menina avançar cautelosamente. As sirenes voltaram a ecoar. A pressão aumentava. Todo o curso daqui que estavam vivendo dependia da próxima decisão. E naquele instante, um grupo de policiais manter a linha, armas em riste como vespas inquietas. Desçam no chão! A hora! As ordens gritadas reverberaram no coração de Camila. Mas antes que ela pudesse pensar, a pasta de Ana foi atirada ao ar. A sequência de eventos que se seguiram ocorreu em um instante. Nunes, em um movimento rápido, desviou a atenção deles. Vão! Agora! O clamor estava repleto de urgência. Com Marina ao seu lado e Ana segurando a pasta, Camila avançou. A saída estava mais próxima a cada passo. Mas o caminho não era fácil. Homens armados ao redor se apressavam. E a tensão estourava como um balão de gás, prestes a explodir. Camila sentiu que o ar estava rarefeito. Não olhem para trás! A determinação encheu cada um deles enquanto eles corriam. Cada batida do coração era um chamado para a liberdade. Finalmente, eles alcançaram a porta da saída. E a luz do dia os envolveu. O mundo lá fora era ensurdecedor. Camila girou ao ver os rostos que a olhavam. As pessoas que assistiam e avaliavam a cena estavam perplexas. Algumas com olhares de apoio, outras de julgamento. Vamos! Temos que sair! Nunes gritou, puxando-os para a estrada. A liberdade estava apenas a poucos passos, mas o peso do desconhecido ainda pairava no ar. A batalha estava apenas começando. Então, de repente, um tiro cortou o silêncio. O desespero tomou conta mais uma vez. Camila olhou ao redor, a angústia preenchendo seu coração. Marina! Mas neste momento, algo mudou. As vozes augures começaram a se elevar. Um momento de união emergiu entre aqueles que se reuniram por um propósito comum. Justiça para Marina! Ecoou pela multidão. Camila sentiu lágrimas escorrendo ao ouvir os apelos. Ela olhou para Nunes, depois para Rafael e finalmente para suas filhas. Não vamos parar. Esta não é apenas uma luta por nós. É uma luta por todos que sofreram. A força coletiva acendeu uma centelha de esperança. E assim começaram a avançar em direção ao que seria o próximo capítulo de suas vidas. Mas, no fundo, a pergunta ainda pairava no ar. Que verdades ainda estavam por vir? E, acima de tudo, quem realmente era amigo e quem permaneceria como inimigo? Ei, você precisa se inscrever agora! Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.